Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o áudio número 1 acerca da leitura do livro Os Três Campos de Batalha. A guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Autor Francis Frangipane. Vamos iniciar a leitura da introdução, página 9. Este é um livro sobre guerra espiritual. Antes de prosseguir, temos duas considerações a fazer. A primeira é sobre nossa necessidade de sabedoria. Há um velho provérbio europeu que merece atenção. A idade e a traição sempre derrotarão a juventude e o zelo. Antes de nos engajarmos na batalha espiritual, devemos saber que Satanás é um inimigo antigo e extremamente traiçoeiro. Em compensação, a força da maioria dos cristãos reside principalmente no idealismo e no fervor não testados. Normalmente, depois de 5 a 10 anos de ministério, a maior parte do zelo já diminuiu. O próprio ministério, sem que se percebesse, deteriorou de um chamado do alto para um mero emprego. O que ocorreu foi que o zelo sozinho aceitou o desafio do inferno e perdeu. O brilho dos sonhos juvenis desvaneceu na nuvem escura e incessante do assalto satânico, debaixo do peso das frustrações e do desânimo progressivos. A concessão aumentou e com ela vieram a iniquidade e a prisão espiritual. Contudo, o verdadeiro vilão não foi o pecado, mas a ignorância. Colocamos o diabo numa caixa de doutrina e esperamos que ele fique lá, mas não fica. Elimina os relacionamentos e o nosso amor fica em dúvida. Ele resiste à nossa oração, a nossa fé se enfraquece, a desilusão se instala e depois de passar muito tempo lidando com os pastores em conflitos, percebi uma tendência comum em quase todos. Eles não conseguem discernir o ataque do diabo. Estão desprotegidos contra o inimigo antigo e traiçoeiro. Jesus preparou seus discípulos para tudo, até para a guerra. Eles o viram expulsar demônios. Na verdade, Jesus mandou que continuasse fazendo o mesmo, mas antes de os enviar, advertiu-os para serem astutos como as serpentes e assim sem malícia como as pombas. Mateus 10:16. A fusão da sabedoria divina com a inocência semelhante à de Cristo é a raiz de toda vitória espiritual. De fato, podemos vencer o inimigo, mas a sabedoria deve proceder à guerra e a virtude antecede a vitória. Consequentemente, o objetivo deste livro é treinar a igreja na sabedoria e chamá-la à inocência. Não desprezamos o que aprendemos previamente, ainda viveremos pela fé. Precisamos, porém, conhecer os caminhos de Deus. O que significa pensar com sabedoria? Devemos ser puros de coração para ver a Deus e obter discernimento. Aliás, foi exatamente essa ignorância que nos deixou vulneráveis ao ataque satânico. Sobre minha segunda consideração, a dizer que não existem atalhos para uma guerra bem-sucedida, apenas caminhos que a fazem mais longa e perigosa. Um caminho perigoso é entrar numa batalha cego na presunção. Quando se trata de empreender a guerra com eficiência, devemos considerar o cuidado, a essência da vitória. Por mais alto que seja o plano espiritual em que você se imagina, lembre-se,
Adão estava no paraíso quando caiu. Antes que seu conhecimento e suas experiências religiosas ampliados o façam sentir autoconfiante, lembre-se de que Salomão escreveu 3 livros das Escrituras. Ele verdadeiramente vislumbrou a glória de Deus, mas caiu. Mesmo na sua mais profunda adoração ao Todo-Poderoso, não se esqueça de que em épocas passadas o próprio Lúcifer já esteve no paraíso louvando a Deus. Todos nós vimos muitos caídos. Jesus advertiu que o amor de muitos se esfriaria. Não presuma que não pode acontecer com você. Nosso inimigo tem enganado a humanidade há milhares de anos. Nossa experiência, em compensação, estende-se por apenas um breve período. É prudente reconhecer que não sabemos tudo o que existe em relação à guerra. Por isso, seja intrépido, mas nunca imprudente nem arrogante em sua vida de oração. Use sua autoridade espiritual de modo controlado e compassivo, mas nunca presunçoso. Muitos cristãos bem-intencionados, mas desinformados, entraram no campo de batalha com atitude loquaz e sofreram enormemente por isso. Leia alguns livros e procure confirmação do Senhor para suas estratégias. Como está escrito, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 20, 18. Logo, nosso propósito aqui é equipá-lo para a batalha em cada um desses 3 campos principais: a mente, a igreja e as regiões celestiais. Há outros campos de batalhas espiritual, mas esses são aqueles em que quase todos nós enfrentamos conflito. Uma observação final: alguns de vocês serão um instrumento para salvar realmente suas cidades. Nossa oração é para que estes capítulos ajudem a guiá-lo e prepará-lo para este alvo. A promessa do Espírito diz: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, aquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Eclesiastes 9, do 14 ao 17. Embora muitos predigam a destruição de nosso país, o colapso de nossas cidades, ninguém pensou no poder de Cristo em você. Entretanto, lembre-se, a sabedoria é melhor do que a força, melhor do que as armas de guerra. Eclesiastes 9, 16, 18. Agora, um áudio de oração inicial. Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho, nós rogamos ao teu Espírito que nos ensine as verdades escondidas em Cristo Jesus acerca desses 3 campos de batalha: a nossa guerra na própria mente, na igreja e nas regiões celestiais. Pedimos a Ti, pelo poder do Teu Espírito Santo, que nos auxilie a nos desarmar, Senhor, de toda a presunção que antecede a guerra. A exemplo de Adão, de Salomão e até mesmo de Lúcifer, Senhor, que o Teu Espírito coloque no nosso coração a humildade e mansidão para aprender as Tuas verdades. Que venhamos, como está escrito, a sermos astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Que nós, Senhor, venhamos a ter os nossos olhos iluminados para conseguir discernir os ataques do diabo. Em nome de Jesus, rogamos ao Teu Espírito para que o Senhor fale ao nosso coração, comunique os Seus conselhos, Pai, pois se nós precisamos ir à guerra, precisamos da Tua instrução. Concede-nos o espírito da sabedoria e da revelação, que é mais poderoso do que as armas de guerra.
E assim, Senhor Deus, equipados para a batalha, sigamos adiante com o Senhor. Em nome de Jesus, rogamos a Ti e te agradecemos. Amém.